Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje é a nossa lição número 3, Noé, um doador grato. Na lição dessa semana, os nossos versículos em destaque se encontram lá em 2 Pedro, no capítulo 3, do versículo 3 ao 13. Lá nós vemos Pedro falando um pouco sobre algo que acontece muito nos dias de hoje, que é sobre a nossa verdade presente. A lição dessa semana vem falando sobre a verdade presente e sobre a verdade presente no tempo de Noé e também a verdade presente nos nossos tempos. A verdade presente nos tempos de Noé era o dilúvio. Naquele tempo, nos tempos de Noé, a verdade presente era que iria acontecer o dilúvio. Nos nossos tempos, existe uma outra verdade presente. Deus não vai mais destruir o mundo com o dilúvio, mas Jesus Cristo vai voltar. E essa é uma verdade no tempo presente, que já vem sendo uma verdade já há muito tempo, né? Por essa ser uma verdade que já existe há muito tempo, muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas acham que isso não vai acontecer. É por isso que lá no capítulo 3 de 2 Pedro, a gente encontra, né, esse relato de algumas pessoas que zombam, que falam sobre como há muito tempo as pessoas já ouvem que Jesus vai voltar, mas isso tá demorando para acontecer. Eu acredito que você já deve ter conhecido alguém que já falou isso, que já falou, mas a minha avó, ela esperava a volta de Jesus, sei lá quem esperava a volta de Jesus, e isso não aconteceu, parece que nunca vai acontecer. São pessoas que muitas vezes tentam até mesmo plantar dúvidas na nossa mente sobre se Jesus realmente vai voltar. A verdade é que esperar não é fácil. Não é fácil a gente ter que esperar, não é fácil a gente ter que esperar o tempo certo, não é fácil a gente querer algo e ter que esperar. E essa verdade, a verdade de que Jesus realmente vai voltar, é uma verdade que nós aguardamos de todo o nosso coração. Que muitas vezes no decorrer da nossa vida, a gente acaba até mesmo desanimando por não acontecer. Muitas dúvidas são lançadas, muitas dúvidas são plantadas, tudo porque isso não aconteceu ainda. Mas não quer dizer que só porque não aconteceu ainda, que nunca vai acontecer. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. A própria palavra do Senhor diz que Ele ainda não voltou por misericórdia, por aquelas pessoas que ainda vão se arrepender, para aquelas pessoas terem tempo. A grande questão é que quando Deus falou para Noé construir a arca, Ele deu um passo de fé. Na época de Noé, as pessoas eram muito malignas, muito maldosas. Era terrível viver na época de Noé. As pessoas não estavam nem aí pra nada. Elas não ouviam a voz de Deus, elas não buscavam a voz de Deus. Não se importavam com certo e errado. Elas não se importavam com nada. Tudo era permitido e tudo era liberado. Algo bem parecido com o que a gente vive nos tempos de hoje, né? Parecido, mas não exatamente igual. Porque na época de Noé, a única pessoa que realmente era uma pessoa que andava nos caminhos do Senhor e que era moral, era o próprio Noé. Por isso Deus quis salvar Noé e sua família. Hoje em dia, apesar de existir muitas pessoas malignas, muitas pessoas do mal, existem muitas pessoas também que buscam o Senhor, que buscam agradar o Senhor. Quando Noé decidiu ouvir a voz de Deus e construir a arca, ele teve que fazer isso com seus próprios recursos e com suas próprias forças. Noé construiu a arca do jeito que Deus tinha falado para ele construir. Noé seguiu os passos do Senhor. Esse relato que a gente encontra lá em Gênesis já demonstra que Noé buscava fazer a vontade de Deus, que ele tinha um relacionamento com o Senhor e que ele não andava em caminhos malignos assim como as outras pessoas de sua época. Ele acreditou em Deus e na verdade presente, que era a verdade do dilúvio. Noé fez o que Deus tinha falado para ele fazer e esperou. Noé esperou 120 anos para que o dilúvio acontecesse. Imagina só esperar 120 anos. Tem pessoas que não conseguem esperar nem 10 anos, nem 30 anos. Já desistem da verdade, da volta de Jesus. Tem pessoas que nem começaram a esperar e já não acreditam que Jesus vai voltar. O fato é que mesmo Noé tendo todo o trabalho que ele teve, mesmo Noé utilizando todos os seus recursos, mesmo Noé tendo que ouvir zombaria das pessoas, mesmo as pessoas não acreditando naquilo que Noé tinha falado e sobre a verdade presente do dilúvio, mesmo assim, aconteceu. Da mesma forma, a nossa verdade presente, de que Jesus vai voltar, vai acontecer. Você acreditando ou não, você estando preparado ou não, Jesus vai voltar. E Ele está sendo muito misericordioso ainda com a gente. Isso é uma bênção e não algo ruim, não uma maldição. Ter que ficar esperando tanto tempo. É aquele negócio, né? Ninguém nunca esperou mais do que o tempo da própria vida. Tem pessoas que se converteram há muito tempo, vamos supor 80 anos, 90 anos, e estão esperando a volta de Jesus. Mas elas não vão esperar mais do que o tempo de vida delas. Ninguém fica 2000 anos esperando, né? Essa espera, na verdade, é uma bênção de preparação.
é uma bênção em que a gente pode se preparar e ter um relacionamento com o Senhor. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a volta de Jesus e sobre os tempos de angústia e perseguição, e sobre como a gente vai chegar no tempo do fim, o tempo de perseguição, e muitas vezes a gente vai olhar para trás e vai pensar sobre como a gente deveria ter estudado mais, como a gente deveria ter lido alguns livros que são edificantes, quando a gente tinha oportunidade. E no momento da perseguição a gente não vai ter essa oportunidade. A gente vai ter que carregar com a gente aquilo que a gente construiu durante a nossa vida. Por isso, esse tempo de espera é uma bênção. Uma bênção pra gente se fortalecer, porque Jesus vai voltar. Sim, e a gente precisa estar preparado para isso. Aquelas pessoas que desistem da espera, que desistem da volta de Jesus, elas estão preocupadas somente com o acontecimento, somente com a volta de Jesus. Mas elas não estão preocupadas com o relacionamento com o Senhor, não estão preocupadas em se preparar para a volta de Jesus, não estão preocupadas em viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, uma vida de abnegação, uma vida de renúncia. Não estão preparadas para viver os planos de Deus, porque a vida cristã ela é um processo, ela não é só o fim, não é só o ponto final, não é só o dilúvio, não é só a volta de Jesus. Ela é um processo e a gente precisa aproveitar esse processo até a volta de Jesus. A palavra de Deus lá em Mateus, no capítulo 24, diz que as pessoas do tempo do fim, assim como as pessoas antes do dilúvio, elas comiam, elas bebiam, elas se casavam e veio o dilúvio. No caso, no tempo do fim, as pessoas elas vão estar se divertindo, vão estar fazendo suas próprias vontades, mas a volta de Jesus vai acontecer. Jesus vai voltar. E teremos o nosso momento de prestar contas a Deus também. O fato é que o problema não estava em comer, não estava em se casar, não estava em aproveitar a vida. O problema é quando todas essas coisas são prioridades em nossa vida. Tem uma pessoa que eu ouvi ela falando sobre como ela desejava que Jesus voltasse depois. Como ela estava preocupada em construir a sua casa, em terminar a reforma, em comprar os móveis para sua casa e tudo mais. E ela orava assim, Senhor, volta, mas por favor volta só depois que eu terminar a minha casa. Por favor, deixa eu cumprir esse meu sonho, essa vontade. E teve um momento que ela percebeu que ela estava desejando mais ter uma casa, mais ter as coisas da casa dela do jeito que ela queria, do que a volta de Jesus. A prioridade dela estava na casa, estava nas conquistas deste mundo. Não estava na volta de Jesus. Foi então que ela pediu perdão e tudo mais. Mas quantas vezes muitas pessoas não fazem isso, mesmo que não assim, né, declaradamente, mesmo que não orando para Deus fazer isso mesmo, de voltar depois de conseguir conquistar os sonhos. Muitas pessoas querem, acima de tudo, casar, querem, acima de tudo, viajar, querem, acima de tudo, ter sua própria casa, seu próprio carro, sabe? Acima de tudo, acima da volta de Jesus, acima da vontade de Deus, acima do grande dia. Estão mais preocupadas com o prazer, a satisfação desse mundo, com aquilo que elas podem conquistar neste mundo, do que com o reino eterno. Na verdade, se você for ver, isso é o que o mundo quer de você. Quer que você esteja cada vez mais apegado com as coisas do mundo. Por isso tanto consumismo, por isso tanta comparação, tantas pessoas querendo ostentar, tantas pessoas querendo mais e mais e mais, e deixando aquilo que realmente importa de lado. Cada vez mais buscando vaidade e coisas passageiras e deixando aquilo que é eterno de lado. Quando Jesus voltar, não terá a oportunidade que estamos tendo agora. É hoje o dia de preparação. É hoje o momento em que Deus bate na porta do nosso coração. Se a gente abrir e deixar Ele entrar, Ele vai sentar e vai cear e vai estar com a gente. Vai estar presente. E nós vamos estar na presença dEle. Se não, acontecerá a mesma coisa que aconteceu nos tempos de Noé. Quando o dilúvio veio, muitas pessoas queriam entrar na arca, mas não tinha mais como. Não tinha mais como porque teve como durante muito tempo e ninguém quis. O apego às coisas passageiras é realmente muito perigoso. A verdade é que Jesus ele vai voltar. Independente de quanto tempo demore ou pareça demorar, ainda assim ele vai voltar. O que é 80, 90, 100 anos? Ou sei lá, se você quiser dramatizar mais o tempo total que a humanidade espera, para uma eternidade. Não vai ter fim. Depois da volta de Jesus, os salvos não vão ter fim. Então, vai passar muito, muito mais tempo do que o tempo que existe a humanidade aqui neste mundo. Então, assim, esperemos com paciência. Esperemos o tempo de Deus, a vontade de Deus, que é muito melhor que a nossa. Se Jesus tivesse voltado 7 anos atrás, eu não sei se eu estaria salvo.
eu não sei se eu teria a oportunidade de salvação, porque eu nem conhecia as verdades que eu conheci depois. Talvez alguém até orasse pedindo para que Deus voltasse, sei lá, em 2015, 2016, mas eu ainda não tinha aceitado declaradamente, não tinha aceitado com batismo mesmo a volta de Jesus. E eu acredito que muitas pessoas também ainda não tinham aceitado. E muitas pessoas ainda não aceitaram. Jesus quer que essas pessoas estejam no reino. Mas a porta da graça não fica aberta para sempre. A arca também não ficou aberta para sempre, né? Em uma hora a porta se fecha. Então o momento de aceitação é hoje. E não é uma vez salvo, salvo para sempre. É todos os dias aceitando a salvação para ser salvo. Uma coisa muito interessante de tudo isso, que até o tema dessa semana não é ser um doador grato, é que depois do dilúvio, quando a porta da arca se abriu e as pessoas saíram, os animais saíram, Noé, ele prestou uma adoração a Deus. Ele fez um sacrifício ao Senhor. Noé estava grato ao Senhor por tudo aquilo que ele era. Ele queria prestar uma adoração, porque Deus era verdadeiro e ainda é verdadeiro. Quando Noé entrou na arca, ele já tinha dado vários passos de fé antes, né? Na construção, acreditar na palavra de Deus e aguentar tudo que ele aguentou. Mas quando Noé entrou na arca, ele sabia que tudo aquilo seria destruído. As coisas que ele tinha, as coisas deste mundo que ele tinha conquistado, seria destruído. Quando Noé saiu da arca, ele tinha algo muito melhor. Ele tinha o mundo inteiro para ele. E é isso o que Deus faz com aqueles que aceitam a vontade dele. Tanto aqui neste mundo, Deus nos dá algo muito melhor do que aquilo que nós queremos conquistar com as nossas próprias forças. Mas não somente isso. Quando nós entramos pela porta da graça e aceitamos a vontade de Deus, aceitamos a salvação, nós deixamos para trás muitas coisas. Nós deixamos amigos, nós deixamos família, nós deixamos empregos, nós deixamos muitas coisas para fazer a vontade de Deus. Mas quando a porta da graça se fechar e quando Jesus Cristo voltar, Ele vai nos dar algo muito melhor. Um reino inteiro, um reino perfeito. Isso é algo incrível, né? Que isso possa te encher de esperança, assim como me enche de esperança. Eu sei que Jesus Cristo vai voltar, eu tenho a plena certeza disso. Essas promessas são reais. E um dia nós estaremos vendo o Senhor face a face, aproveitando nesse reino que Ele tem preparado pra gente. Mas enquanto isso não acontece, que a gente possa viver o reino aqui. Ser gratos ao Senhor aqui. Oferecer a nossa vida, também ofertar ao Senhor aquilo que Ele deseja de nós. Nós possamos estar focados no reino, em levar essa mensagem adiante, em pregar essa mensagem, se preciso for, com nossos recursos, ajudar com que a obra de Deus avance, porque isso é mais importante do que as coisas deste mundo, é mais importante do que coisas materiais, coisas passageiras. E, com certeza, com a nossa vida, com o testemunho de nossa vida e também com aquilo que nós falamos, que nós possamos viver o Evangelho, viver essa verdade presente. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigada porque temos a certeza de que o Senhor vai voltar. Obrigada por esses ensinos, que nós possamos todos os dias nos apegar a Ti e deixar de lado as coisas deste mundo que nos afastam do Senhor. Que o Senhor seja a prioridade sempre em nossa vida e que o Senhor conduza tudo que somos e todos os nossos planos. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, espero você na próxima lição.